Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na sala de agora então a gente vai continuar a resolver exercícios de derivadas de funções trigonométricas, que tem sido o tema das nossas últimas aulas. Beleza? Bom, então o problema em questão suponha que o f de π sobre 3 é igual a 4 e f' de π sobre 3 é igual a menos 2 e sejam g de x igual a f de x vezes seno de x e h de x igual a cosseno de x sobre o f de x. Então, dessa forma, ele pede o g' de π sobre 3 e a derivada de h também em ponto π sobre 3. Tá? Bom, então, se o g de x é igual a f de x vezes g de x, a gente tem, então, que o g' de x, ele é, então, como é um produto, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Lembrando que a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Então, a gente tem que o g' de x, ele é igual, então, a f' de x vezes o seno de x, mais o f de x vezes o cosseno de x. Como a gente quer o g' de π sobre 3, então a gente vai substituir o x por π sobre 3. Então, vai aparecer aqui o f' de π sobre 3 vezes seno de π sobre 3, mais o f de π sobre 3 vezes cosseno de π sobre 3, onde todos esses valores nós temos, porque a gente conhece tanto o seno quanto o cosseno, e o f de π sobre 3 e o f' de π sobre 3 foram dados. Então, basta substituir agora o x por π sobre 3. Então, a gente tem que o g' de π sobre 3, ele é, então, o f' de π sobre 3 vezes o seno de π sobre 3 mais o f de π sobre 3 vezes o cosseno de π sobre 3. Logo, o f' de π sobre 3 é menos 2. O seno de π sobre 3 é a raiz 3 sobre 2. O f de π sobre 3 é 4. E o cosseno de π sobre 3 é meio. Então, simplifica aqui. Simplifica aqui. Então, nós temos que o g' de π sobre 3 ficou, então, 2 menos a raiz de 3. Então, está aqui. Tá? Bom, a mesma coisa a gente vai fazer para o h agora. Então, na função h, o que a gente vai ter? Tem, então, que o h' de x vai ser, como é um quociente, então vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, sendo que a derivada do primeiro é derivada do cosseno de x, então vai ficar menos seno de x vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, então vai ficar cosseno de x vezes a f' de x, tudo isso sobre f de x ao quadrado. Então, o h' de π sobre 3 vai ficar como? Menos o seno de π sobre 3, então vai ficar menos a raiz 3 sobre 2, vezes o f de π sobre 3, que é 4, menos o cosseno de π sobre 3, que é meio, vezes o f' de π sobre 3, que é menos 2, tudo isso sobre
o f de π sobre 3, que é menos 2, ao quadrado. Bom, então simplifica aqui, que vai ficar 2. Simplifica aqui. Menos com menos vai ficar mais. Então, a gente ficou em cima com 1 menos 2 raiz de 3. Embaixo ficou 4. Logo, a gente tem, então, a galinha de π sobre 3. Ficou, então, 1 menos 2 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Tá. Bom, então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bom, nosso segundo problema, a gente tem o seguinte. A gente tem uma função f de x igual a secante x menos x e pede para encontrar aqui o f' de x, certo? E, além disso, pede para verificar se essa resposta que a gente vai encontrar aqui ela é coerente, esboçando os gráficos aqui de f e f' para o x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, um módulo de x menor que π sobre 2, certo? Bom, é claro que a gente vai esboçar esses gráficos, né, utilizando aí um software de geometria dinâmica, no caso de GeoGebra, certo? E, bom, e aí, ao esboçar o gráfico, analisando o gráfico, a gente vai verificar se o que a gente encontrou está coerente ou não. Perfeito? Bom, calcular essa derivada dos males é o menor. Por quê? Porque o f' de x, como isso aqui é uma subtração, então isso aqui vai ser a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Bom, a derivada de secante é secante vezes tangente. E a derivada de x é 1. Então, essa aqui é a derivada da função. Bom, então, antes de a gente esboçar o gráfico, vamos olhar para como se comporta essa função nos extremos, né, em menos π sobre 2 e π sobre 2. Em outras palavras, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou calcular o limite quando x tende a menos π sobre 2 de f' de x e quando x tende a π sobre 2 também. Bom, uma outra maneira de escrever isso daqui é o quê? Bom, secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno, certo? Então, isso daqui é equivalente a dizer seno de x sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso é rigorosamente igual a isso. Então, quando x tende a menos π sobre 2, o cosseno de x tende para 0, certo? E o seno de x, ele tende para onde? Ele tende para menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre um número extremamente pequeno e positivo, porque está elevado ao quadrado. Ou seja, então isso aqui vai para menos infinito. E menos infinito menos 1 continua indo para menos infinito. Então, o limite quando x tende de f' de x, quando x tende a menos π sobre 2, vai para menos infinito. Certo? Analogamente, eu tenho o quê? Eu tenho que o limite quando x tende a π sobre 2 do f' de x, vai ser o quê? Bom, quando x tende a π sobre 2, o seno de x tende para 1. O cosseno de x continua tendendo para 0 e ao quadrado vai continuar tendendo para 0 também. Então, eu tenho 1 dividido por um número extremamente pequeno e positivo. Então, esse cara vai para mais infinito. E mais infinito menos 1 continua sendo mais infinito. Então, esse limite é igual a mais infinito. Certo? E o que mais que a gente tem? A gente tem que o f' de 0 vai ser igual a menos 1, né? Porque o seno vai ser 0, aqui vai ser 1. Então, 0 sobre 1 dá 1. Então, o menos 1, perdão, 0 sobre 1 dá 0, 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, ao esboçar o gráfico, o que a gente vai observar? A gente vai observar que, como ele vai se comportar, ou seja, em outras palavras, conforme o x for se aproximando de π sobre 2, esse gráfico ele tem que tender para mais infinito. Quando o x estiver tendendo a menos π sobre 2, né, que é o outro extremo, esse gráfico tem que estar indo para menos infinito. E ela vai cortar, e esse gráfico vai cortar o eixo das ordenadas
no ponto de ordenada igual a menos 1. Tá? Então, é isso que a gente vai verificar agora, esboçando o gráfico no GeoGebra. Bom, então aqui no campo entrada, vamos colocar então primeiro a função f de x. Então, a função f de x está definida como secante de x menos x, e a gente quer um intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, está aqui o gráfico da função f de x. Bom, a nossa derivada, a gente encontrou secante de x vezes a tangente de x menos 1. A gente vai pegar também no intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, conforme a gente pode observar, o que acontece? Então, de fato, conforme o x se aproxima de π sobre 2, a nossa função derivada está tendendo a mais infinito. Assim como a nossa função f também, né? E conforme o x tende a menos π sobre 2, a nossa derivada também está tendendo a menos infinito. E quando o x é igual a 0, o f' é igual a menos 1. Então, observando esse comportamento, a resposta que a gente encontrou está de acordo com o que a gente analisou anteriormente. Uma outra coisa que a gente pode observar é o seguinte. Pega um ponto qualquer aqui do nosso gráfico da f. Vamos traçar a reta tangente a esse gráfico nesse ponto. Então, está aqui a equação da reta tangente. E eu vou marcar um ponto no gráfico da derivada de mesma abscissa que o ponto A. Correto? Então, repare que, pela equação da reta tangente, o valor de f nessa abscissa, né, lembrando que esses dois têm a mesma abscissa, o valor de f', melhor dizendo, para o ponto nessa abscissa, vai ter que ser igual ao coeficiente angular da reta tangente. Se você observar, nesse ponto B e na reta tangente, olhando para cá, conforme a gente movimenta o ponto A, esses valores permanecem coincidentes, sempre que eu movo. Então, diante da análise prévia que a gente fez, mais essa análise agora, e isso aqui só é possível ser feito, de fato, olhando no GeoGebra, então, a resposta que a gente encontrou está, de fato, coerente com o problema. Perfeito? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra essa aula.